Hoje gostaria de meditar com vocês sobre o amor de Deus, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus fez para que nós pudéssemos encontrar o amor de Deus na nossa vida. Deus nos amou a tal ponto que enviou seu amado Filho para nos trazer a salvação, que se entrega por nós na Santa Cruz. E o desejo de Deus na nossa vida é que nós deixemos o pecado, que busquemos uma conversão pessoal, que busquemos no sacramento da confissão reconciliar a nossa vida com Deus. Quanto é importante confessar. Nessa experiência, nós vamos meditar um pouco sobre este amor de Deus. O que o pecado pode fazer conosco e a graça que Deus nos dá através do sacramento da confissão. Esta taça, ela simboliza a nossa vida, a mim, a você, nesse momento que me acompanha. A nossa vida que Deus nos dá, que é dom de Deus. Ela está cheia de água e esta água simboliza o Espírito Santo, a vida batismal, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida. Esta água cristalina que quase a gente não distingue, da taça. O pecado, ele pode nos fazer perder a graça de Deus. Seja o pecado grave, seja o pecado venial, que é aquele pecado mais leve que a gente pode cometer, não é? Seja ele grave ou venial, nós vamos perdendo a graça de Deus na nossa vida. Às vezes nós podemos pensar assim: eu peco, mas não peco gravemente. Os meus pecados são veniais, são pecados leves, pequenos pecados que eu cometo no dia a dia. Porém, o hábito de pecar, à medida que eu vou cometendo pecados leves, ou pecados veniais, a soma, a junção desses pecados pode, em algum momento, ir me levando a um pecado mais grave, ou os pecados veniais também me afastam da graça de Deus. Os pecados veniais, muitas vezes a gente pode não dar importância para eles, pensando assim: eles podem ser perdoados na missa, então eu não preciso confessar esses pecados. Mas nós devemos entender nesta dinâmica que a cada vez que eu cometo um pecado, por menor que seja, e eu vou criando o hábito de pecar, eu vou me afastando da graça de Deus, eu vou perdendo a graça de Deus. O pecado venial é como esse grão, Esse grão. À medida que eu vou pecando e vou deixando o pecado entrar em mim, no meu coração, na minha vida, vou cometendo ações de pecado que não agrada a Deus, eu vou perdendo a graça de Deus. Veja, veja que a água ela vai se derramando à medida que cada pecado venial vai entrando na minha vida. A cada vez que eu cometo um pecado desagradando o coração de Jesus, eu vou perdendo a graça.
Então veja que o pecado ele vai tomando na nossa vida o lugar da graça de Deus, vai nos afastando da graça de Deus. A graça de Deus vai se perdendo nesse sentido. Não que Deus nos deixe de amar, mas quando nós, pela nossa liberdade, vamos caminhando para as coisas que não é de Deus, quando vamos trazendo para a nossa vida aquilo que não é de Deus, então nós vamos perdendo a graça de Deus. Na parábola do Pai Misericordioso e do Filho Pródigo, no capítulo 15 de São Lucas, versículos 11 seguintes, nós ouvimos esta parábola, não é, que Jesus conta para dizer da misericórdia de Deus na nossa vida. O quanto o Pai do céu nos ama e o quanto o Pai do céu deseja que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que voltemos o nosso coração para Ele. Nessa parábola, a gente vê a história desse filho mais novo, o pai que tem 2 filhos, e o filho mais novo vem ao pai e pede a parte da sua herança. A herança representa toda a graça de Deus, toda a vida que o filho tinha ali com seu pai. O pai, sem hesitar, toma a herança que é do seu filho e lhe entrega. O filho mais novo vai para uma terra estrangeira que simboliza a distância de Deus, não é? Na nossa vida, o afastamento de Deus. Então esse filho, ele gasta todos os seus bens com uma vida desenfreada. O Evangelho vai dizer que ele chega a passar fome e vai pedir trabalho numa fazenda de porcos, e ele não desejava nem o dinheiro, mas comer a lavagem que os porcos comiam, né? Nesse sentido, esse filho, ele chega ao extremo daquilo que a miséria pode levar, o pecado, a ausência da graça de Deus pode levar a nossa vida. Mas nem a lavagem dos porcos, né, ele conseguiria comer ou conseguia comer, porque nem isso lhe davam. Então lá, nessa miséria, no extremo daquilo que o pecado pode levar o ser humano, ele cai em si e ele pensa assim: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? E quando ele cai em si, ele toma consciência daquilo que ele tinha na casa do seu pai. Isso simboliza o arrependimento, a conversão. Ele caiu em si, ele tomou consciência, caiu as vendas dos seus olhos. Então ele toma essas atitudes, ele diz: vou me levantar, vou voltar para casa e vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. O Evangelho diz que ele se levantou imediatamente e foi. O pai, que representa o próprio Deus, né? Nessa parábola Jesus fala disso. O pai, há muito tempo, esperava que o filho voltasse, né? Há muito tempo. Certamente o seu coração ardia de saudade, se apertava de saudade. Quando ele vê o filho distante chegando, ele vai correndo ao encontro do filho, o abraça. Nós podemos imaginar o quanto esse filho estava maltrapilho, fedendo a chiqueiro, não é? Magro, certamente,
por causa da fome e da miséria, né? Então ele chegou ao extremo daquilo que o pecado poderia levá-lo. Mas o Pai vai ao seu encontro, o abraça, o beija e diz para os empregados: depressa, tragam para o meu filho anel, sandália, vistam ele com uma túnica. Esses sinais, né, simboliza o amor, a misericórdia, o perdão, aquilo que a confissão faz conosco quando nós vamos na presença do sacerdote receber o perdão de Deus, confessando os nossos pecados. A graça que Deus nos dá através da confissão. O Pai ainda diz para os empregados, depressa, matem o novilho gordo. Esse novilho que o Evangelho deixa transparecer para nós foi separado no dia que o filho saiu de casa. Esse pai separou um novilho para engordar, sabendo no seu coração que o seu filho voltaria. Então ele diz: depressa, matem o novilho gordo, o novilho gordo. Vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, meus irmãos, na experiência desse filho mais novo, nós nos encontramos, a cada um de nós, na presença de Jesus. E é esta experiência que nós devemos fazer da misericórdia de Deus. O pecado, como nós vimos nessa experiência, nessa dinâmica, nos afasta de Jesus, tira toda a graça de Jesus da nossa vida. Mas quando nós tomamos consciência como o filho pródigo e voltamos para o Senhor, para a fonte da nossa vida, por meio da confissão, do arrependimento dos nossos pecados, da busca de Deus incessante na nossa vida, então o Senhor transforma a nossa vida. Você é amado por Jesus. Você é amada por Jesus. Jesus deseja te dar a graça, te dar a bênção, te dar a misericórdia. Não se permita ficar no chiqueiro. Não é o seu lugar, não é aí. Peçamos a Jesus que nos dê a graça da conversão, do arrependimento dos nossos pecados. E nesta canção nós meditamos, nós pedimos a misericórdia de Jesus. Deus nos ama, Deus quer o nosso coração. Quanto Jesus nos ama, quanto Jesus te ama. E você acompanha o Padre nesta canção e louva Jesus. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te bendigo pelo vosso amor na minha vida. Dá-me a graça da conversão. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória.
alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Senhor, eu te entrego nesse momento meu coração. Diga para Jesus: Senhor, eu te entrego nesse momento a minha alma. Entrego os meus sentimentos, as minhas dificuldades. Peço ao Senhor que derrame a vossa graça em mim, que me ajude a arrepender dos meus pecados, a voltar o meu coração para ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, tende piedade de mim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebas tu mesmo teu próprio veneno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.